Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que já estão conosco nesta manhã de quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020, né? Muito bom, primavera chegando, logo a gente está na primavera, aí se Deus quiser, né, gente? E glória a Deus, estamos aqui nessa manhã, hoje nós vamos dar sequência aqui, hoje nós vamos falar sobre o Salmo número Salmo 103, um salmo maravilhoso que fala sobre as misericórdias de Deus sobre nós, e vamos também estar orando nessa manhã, né? De oração e também orando pelos nossos filhos, né? Como a gente está essa semana nesse propósito de orar pelos nossos filhos, tá bom? Então, fique conosco aí, nós vamos ter um momento de louvor, vamos ter um momento de partilha aqui da palavra, tá? Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal que já está escrevendo pra gente agora de manhã. Olha, o Gilmar Porto já escreveu aqui pra gente, o Marcos Amaral, a Marlene Coelho, né? A Adelaide Gadelha também já deixou o recadinho dela aqui pra gente. A Zilda Musolino, a Jaiane Remígio, a irmã Angelina Nucci, né? A Zoraia Conceição também já deixou o bom dia dela aqui pra gente, ó. A Joana Dark Beraldo, a irmã Lourdes, a Miriam Albano, né? A Luciana Oliveira Carvalho, quem mais que já deixou aqui, ó? A Rose Nascimento também, bem-vinda, Rose, Deus abençoe, viu? Amém. A Beth Gonçalves também, deixa eu ver quem mais aqui já deixou aqui, a Regina Amaral, né? A Maria Pinto, enfim, nossos companheiros, nossos companheiros diários aqui já estão conosco nessa manhã, né? Então, Simone está com a palavra. Amém, glória a Deus. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Muito bom estar com vocês aqui nesta manhã. E eu vou cantar um louvor que está baseado lá no Salmo 139, um salmo bem conhecido, né? Que fala que Deus nos formou no ventre da nossa mãe, que Ele nos conhecia desde, né, o nosso nascimento. E lá no finalzinho ele fala, né? Diante desse conhecimento que Deus tem a nosso respeito, ele diz, o salmista, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, eu estava me lembrando, né, deste salmo e me lembrei deste louvor, né? Que nesta manhã nós possamos assim fazer uma avaliação dentro do nosso coração e fazer diante de Deus esta oração, não é, gente? Porque às vezes a gente deixa passar desapercebido muitas coisas na nossa vida, mas Deus, Ele nos conhece profundamente, né? Ele sabe o que vai lá dentro do nosso coração, os nossos anseios, as nossas falhas. Ele conhece, Ele sabe de tudo. Ele diz que ainda antes que haja uma só palavra na nossa boca, Ele já conhece tudo, né? Então, que nós possamos, né? Nós não somos perfeitos, mas que possamos ser sinceros diante de Deus, né? E dizer a Ele com transparência, né? Sonda o meu coração, Senhor. Se tem coisas na minha vida que não te agrada, que estão entristecendo o teu Espírito Santo, né? O Senhor prova o meu pensamento. Vê se há em mim alguma coisa que não te agrada e que eu possa realmente me tornar essa pessoa, né? Segundo o teu coração. Que eu possa ter um coração quebrantado e contrito diante da sua presença. Sonda-me, ó Deus, nesta manhã. Então, façamos esta oração, amém, irmãos? O Senhor espera que nós venhamos a confessar diante dele, que nós venhamos a ser transparentes e sinceros. Então, faça mais uma vez esta oração. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então eu vou cantar este louvor, se você com certeza conhece, que é um louvor bem antigo, que o Senhor possa estar aí falando ao seu coração, tá bom? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que do alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Chegou, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém, glória a Deus. Você possa fazer deste louvor uma oração na sua vida nesta manhã, amém? Amém, graças a Deus. Muito bom dia aí e a paz do Senhor para os irmãos que foram chegando aí durante
o momento do louvor, né? Já temos mais pessoas aqui, ó, comentando, por exemplo, a irmã Francisca Alves da Silva. Não conheço você, irmã Francisca. Fala aí de onde você é, qual a sua igreja, sua cidade. Seja bem-vinda, viu? A Rose Madruga, a Ana Novaes já está aqui com a gente, também comentando, né? O pessoal tá falando que gosta muito desse louvor aí. É, muito lindo mesmo. O Zé Reis também já está aqui com a gente, né? Dando bom dia. A Sandra Rodrigues, a irmã Lourdes está aqui pedindo oração pelos filhos, né? Nós vamos orar no final pelos filhos. O Tiago Santos também já deu bom dia pra gente aqui. Enfim, bom dia a todos, né? Depois deixa o seu comentário aí, né? A Eutália Santos também já está dando bom dia aqui. Nós estamos numa campanha de oração essa semana pelos nossos filhos, gente. Então você que tem filhos aí, até mesmo netos, né? Dizem que vó é mãe 2 vezes, né? Então, se você tem neto, então é seu filho 2 vezes, vamos dizer assim também. Então, é verdade. Se você quiser, escreva tá, os nomes, tá, dos seus filhos, dos seus netos aí nos comentários, e no final nós vamos orar, né? Claro que a gente não vai conseguir citar todos os nomes, mas num ato de fé você já escreve aí os nomes dos seus filhos, dos seus netos. A Maria Lopes está com a gente também, deve ser a primeira vez, está pedindo oração também, né? Então, amém, irmã. Fica conosco aí, nós vamos orar ao final. Antes nós vamos partilhar uma porção da palavra de Deus, hoje no Salmo 103, gente, Salmo 103. Então, se você, de repente, puder abrir a sua Bíblia aí, tá? Então você acompanhe conosco. A irmã Francisca Alves, ela está dizendo que ela é avivalista, então ela é do Avivamento Bíblico, né? Igreja Avivamento Bíblico da cidade de Brejo Santos, na Paraíba. Terra boa! Glória a Deus, paraibana. A irmã Maria Edith Cruz, lá de Portugal, já está com a gente também nessa manhã, bom né? dia. Dando a paz aqui para nós. Amém. Então vamos lá, gente, Salmo 103, vamos ler? Então, eu vou pedir para Simone ler os versículos 1 e 2, ok? Amém. Vamos então, ler? Salmo 103, versículos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Isso, então, veja que esse salmo, né, também é um salmo de Davi, né? A gente tem abordado aqui, não é de propósito, né, mas na maioria a gente tem falado aqui dos salmos de Davi, né? E o salmista, então, Davi, ele começa aqui conclamando a ele mesmo, né? Ele começa conclamando a si mesmo, a sua própria alma, a bendizer ao Senhor, né? Então, olha o que ele diz aqui: bendize, ó minha alma, ao Senhor, né? Ele está conclamando a própria alma dele, a bendizer, a louvar, a adorar o Senhor, né? Então ele diz, olha, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, né? Que eu possa bendizer, que eu possa louvar ao Senhor com tudo que há em mim, com todo o meu ser, né, gente? É assim que nós temos que nos entregar ao Senhor, né? Servir ao Senhor, amar, né? Tem até aquele versículo que diz que nós temos que amar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, enfim, com tudo que há em nós, né? Então, o salmista está aqui conclamando a própria alma dele, né? A bendizer, a louvar, a adorar o Senhor com todo o seu ser, né? E aí no verso 2 ele repete, mas com um detalhe a mais. Olha, no verso 2 ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, né? Então ele está conclamando a sua própria alma a bendizer ao Senhor e a não se esquecer
dos benefícios, das bênçãos que o Senhor tem concedido a ele, né? E, irmãos, aqui a gente tem que aplicar para a nossa vida, né? Que nós também possamos dizer à nossa alma nessa manhã, né? Que nós também possamos conclamar a nossa alma nessa manhã a bendizer ao Senhor com todo o nosso ser, com tudo que há em nós, e não nos esquecermos, gente, de nenhum só dos benefícios do Senhor, não nos esquecermos de nenhuma só das bênçãos do Senhor, porque eu tenho certeza, né, que se você for pensar, você vai verificar que Deus tem te concedido muitas bênçãos, não é verdade? Não é verdade, Simone? É só fazer uma retrospectiva da sua vida, né? Se eu fizesse da minha, eu vou dizer, dá um livro, viu? Eu tive muitas bênçãos, porque realmente o que Deus fez na minha vida foi muito grandioso, né? Então, a gente tem muito costume, assim, de olhar as coisas difíceis, né, irmãos, que acontecem na nossa vida. Aliás, a maioria das vezes, a gente olha as coisas difíceis, os desafios, né, as partes negativas, mas a gente tem que exercitar nossa memória e realmente fazer com que as coisas de Deus, né, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, venha, né, uma avaliação daquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque, olha, Deus tem abençoado, né? Deus tem guardado, Deus tem cuidado, Deus tem dado saúde, né? Os desafios são grandes, não vou dizer que não sejam, mas a gente olhando assim, né, fazendo uma análise da nossa vida, nós vemos o quanto Deus tem feito por nós, né? Por nós, por nossos filhos, por nossa família. Deus tem feito muitas coisas boas, né? Com certeza. Amém. E aí então, gente, veja, do versículo 3 até o 5, o salmista aqui, Davi, ele vai listar, né? Ele vai alistar algumas bênçãos específicas, tá? Porque ele diz aqui, ele conclama a alma dele a bendizer ao Senhor com todo o seu ser, né? E a não se esquecer de nenhum só dos benefícios, das bênçãos. E aí do verso 3 ao 5 ele vai citar algumas dessas bênçãos. Vamos ver então? Vamos lá, Simone, do 3 ao 5. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Olha que coisa linda, gente. Pois é, então. Não é? Olha quantas bênçãos. Exatamente. Olha quantas bênçãos aí, né? Primeiro, então, primeira bênção, no verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, né? Então, aqui fala do perdão de Deus. Ele é quem nos perdoa. Na verdade, né, gente, mais do que bênçãos materiais, nós temos que louvar a Deus, bendizer ao Senhor. Nós temos que conclamar a nossa alma, bendizer ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, né? Porque o Senhor Jesus Cristo morreu ali na cruz, verteu o seu sangue, né? Satisfez a justiça de Deus, ao mesmo tempo demonstrou o amor de Deus, né? E pelo sangue de Jesus nós podemos ter, né, os nossos pecados perdoados e purificados. Então, essa, na verdade, eu acho que a gente pode dizer que é o maior motivo de louvor, né? Ainda que uma pessoa possa não ter outras bênçãos, mas só o fato de ter os seus pecados perdoados, só o fato de poder desfrutar da salvação, né? Ter a esperança, a convicção, né, de que vai viver eternamente com o Senhor, isso é um motivo de muito louvor, né? Um motivo para nós realmente conclamarmos a nossa alma a bendizer ao Senhor. Mas não para aí, ele diz aqui que o Senhor ele é aquele que perdoa todas as tuas iniquidades e é aquele que sara todas as tuas enfermidades, né? Então, nós sabemos também que um dos nomes
através dos quais Deus se revelou no Antigo Testamento é Jeová Rafá, né? Jeová Rafá, do qual vem o nome Rafael, né? A gente tem aqui no Brasil muitos rapazes aí, muitos homens chamados Rafael e Rafaela também, né? Tem os Rafaéis e as Rafaelas. Rafaéis não existe. Não sei como é que fala o plural de Rafael, né? Os Rafaéis e as Rafaelas. Porque o sufixo El, ele é uma referência a Deus, né? O Senhor. Então, Rafael, né? Ou, como diz aqui no hebraico, Jeová Rafá, né? Jeová Rafá. Quer dizer, o Senhor que te cura, o Senhor que te dá saúde, né? Esse nome de Deus, Rafael, ou Jeová Rafá, significa isso, o Senhor que te cura, que te dá saúde. E aqui o salmista diz que ele é quem sara todas as tuas enfermidades, né? Embora nós sabemos aqui que nós temos sempre que levar em conta a soberania de Deus, né? O próprio Davi mesmo, que escreveu esse salmo, ele teve, né, um filho, você se lembra, ele teve um filho com Batseba, e esse filho morreu, né? Embora ele orou muito, ele pediu muito a Deus que aquela criança vivesse, mas aprouve a Deus recolher. Então, a gente tem que levar sempre em conta a soberania de Deus. Mas seja como for, o Senhor é aquele que sara as nossas enfermidades, né? Ele é Jeová Rafá, ele tem todo o poder e segundo a sua vontade, segundo a sua soberania, ele pode curar toda e qualquer enfermidade. Amém? Também diz aqui no verso 4, outra bênção, ó, que o Senhor é aquele que quem da cova redime a tua vida, né? O que significa isso aqui? Quem da cova fala de morte, né? Quem da cova redime a tua vida. Eu peguei aqui uma tradução mais moderna, né? A linguagem de hoje diz assim, ó, ele me salva da morte, tá? Então o significado aqui dessa frase, quem da cova redime a tua vida, é no sentido de que o Senhor haverá de nos livrar da morte prematura, né? Tá? Claro que morte todos nós vamos ter de enfrentar. E há comentaristas que já veem nessa expressão aqui também uma esperança, né? uma convicção a respeito da ressurreição. Né? Porque na ressurreição nós vamos ser de alguma maneira redimidos da cova, né? Porque os mortos em Cristo ressuscitarão. Né? Lembra do que o apóstolo Paulo fala? Em 1 Tessalonicenses 4, né, que no arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, nós vamos ser redimidos da cova, né? Mesmo aqueles que morreram em Cristo vão ser redimidos, vão ser ressuscitados, né? Amém. Tá? E também ainda diz aqui, ó, então a gente está mostrando aqui o quê? A gente está mostrando as bênçãos, né? Os benefícios que o salmista citou aqui. Então ele fala aqui também que, verso 4, o Senhor te coroa de graça e misericórdia, né? Ou seja, o Senhor te abençoa, nos abençoa, com a sua graça e a sua misericórdia. Olha que coisa linda, né? Ainda continua aqui no verso 5, as bênçãos. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então, aqui fala tanto da nossa mocidade, da nossa juventude, como fala também da nossa velhice, né? Quando fala da nossa mocidade, diz aqui que a tua mocidade se renova como a da águia, né, gente? Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Almeida e tem um comentário aqui no rodapé que diz assim, ó, por causa da agilidade do seu voo e da constante renovação de suas penas, eterna juventude, né? Então, nós sabemos que a águia é uma ave muito nobre, né? Que ela tem grande agilidade quando está voando.
e também uma ave que está sempre se renovando por causa da renovação das suas penas, né? Então aqui a águia é um símbolo de juventude, de renovação. Então o texto está falando aqui que o Senhor, ele renova, né, a tua mocidade como a da águia, e quanto à velhice, ele farta de bens a tua velhice, né? O Senhor é aquele que, principalmente quando a pessoa é uma pessoa também ajuizada, né? Porque tem muito disso também, né? Quando a pessoa é uma pessoa ajuizada, ela vai viver de uma tal forma que quando chega na sua velhice, ela tem, como o pessoal fala, tem um pezinho de meia feito, né? A pessoa já tem ali uma base, né? Já tem alguns bens aí que podem ser ali um alicerce para a sua velhice, mas tudo isso a gente tem que reconhecer como bênçãos, né, gente? Como benefícios do Senhor, tá bom? Então, ok, do versículo 3 ao 5, então, os versículos 1 e 2, o salmista está conclamando a sua própria alma a bendizer ao Senhor com tudo que há nele, né? E não se esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Aí do verso 3 ao 5 ele relaciona alguns desses benefícios, algumas dessas bênçãos, especificamente falando, tá? Agora vamos lá para o verso 6. No verso 6 diz assim: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, né? Então, o verso 6 aqui fala do quê? Fala da justiça de Deus. Na verdade, esse salmo, ele fala de vários atributos de Deus, né? Fala de vários atributos de Deus, tá certo? Então aqui o atributo que se destaca aqui no verso 6 é o atributo da justiça. Deus é justo, né? Então o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, gente. O Senhor sempre está do lado do oprimido, tá? Deus não está do lado do opressor, não. Ele está do lado do oprimido. Diz aqui que ele julga todos os oprimidos, né? Por isso nós também temos que imitar o nosso Deus aqui, né? Se você tiver que escolher um lado, não escolha o lado do opressor, não, né? Escolha o lado do oprimido, tá? Porque o Senhor, ele, como diz aqui, né? O Senhor faz justiça e o Senhor julga a todos os oprimidos, tá? Então aqui destaca-se o atributo da justiça de Deus, tá? Vamos seguir aqui, verso 7. O verso 7 diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, né? Então, o salmista aqui diz que o Senhor, ele manifestou os seus caminhos a Moisés, né? Ele revelou os seus caminhos a Moisés. E ele também manifestou, revelou os seus feitos aos filhos de Israel, né? Aqui, esse versículo, ele fala de Deus como um Deus que se revela, né, gente? O nosso Deus é um Deus que se revela. Ele tem se revelado, ele tem se manifestado. E a principal base de revelação de Deus que nós temos são as Escrituras Sagradas, né? Nós sabemos que Deus se revelou, né, e se revela pela natureza, pela criação, né, que ele criou, né? Nós sabemos que Deus se revelou através da história, nós sabemos que o ápice da revelação de Deus foi o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo é o ápice, é o clímax da revelação de Deus, mas todas essas formas de revelação, elas estão descritas na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, tá? Então, quando você quiser conhecer Deus, né, a revelação de Deus, você deve fazer o quê? Você deve ir para a palavra de Deus,
para as Escrituras Sagradas. Né? É nas Escrituras Sagradas que você vai conhecer os caminhos de Deus. Né? Como diz aqui, ó, ele manifestou os seus caminhos a Moisés. E Moisés registrou, né? No caso, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por Moisés. Foi a primeira base de revelação, né, que a gente tem nas Escrituras, foram esses 5 primeiros livros da lei, né, de Moisés. Então, o Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. E todos esses feitos que Deus revelou aos filhos de Israel estão registrados nas Escrituras. Então, Deus é um Deus que se manifesta, Deus é um Deus que se revela, né? Mas nós temos que, toda manifestação e toda revelação de Deus tem que estar alicerçada na palavra de Deus, nas Escrituras. Muito cuidado, né, com revelações aí que não estejam baseadas, alicerçadas na palavra, nas Escrituras Sagradas, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Verso 8 agora. Então, o verso 8, você quer ler, Simone, para a gente? O verso 8 e o 9. Lê para a gente o 8 e o 9. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não permite a sua ira. Isso, então, como eu disse para vocês, esse salmo ele fala muito dos atributos de Deus, né? Também. Então, olha, o verso 8 diz, o Senhor, ele fala a gente poderia dizer aqui de 4 atributos de Deus aqui, né? 4 atributos de Deus aqui no verso 8. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, né? O Senhor é longânimo, e o Senhor é benigno, né? Assaz quer dizer muito, né? Muito benigno. Então, aqui fala da misericórdia de Deus, fala da compaixão de Deus, fala da longanimidade de Deus e fala da benignidade de Deus, né? Ou da bondade de Deus. Eu vou ler esse versículo 8 aqui na linguagem de hoje. Diz assim, olha que bênção, esse verso é maravilhoso, né? O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente. É o significado de longânimo, né? Um ânimo longo. Então aqui, ele não fica irado facilmente e é muito amoroso, né? Então, veja aqui, bondade, misericórdia, amor, são os atributos de Deus e esses atributos de Deus, eles estão, vamos dizer assim, disponíveis a nós, né? Eles são manifestados por Deus a nós, a nosso favor, né? Então, lembre-se disso, né, gente? Esse salmo aqui, ele é um salmo que fala da misericórdia de Deus. Existem muitas pessoas que vivem culpadas, né? Que têm um sentimento de culpa que os oprime, né? Quando a gente falou aqui, tempos atrás, sobre saúde emocional, a gente fez várias lives, né, sobre saúde emocional, a gente falou, uma das lives foi sobre a questão do sentimento de culpa, né, que muita gente vive culpada, se sente muito culpada, né? Algumas pessoas porque eventualmente de fato cometeram um pecado, né, em algum momento da sua vida, na sua juventude, sei lá, que é um pecado que a incomoda, né, até hoje, tá certo? E outras pessoas, às vezes não é nem isso, é por causa talvez de terem sido, né, criadas assim num ambiente muito legalista, um lar, ou até uma igreja muito legalista, né, muito ligada em lei. E a pessoa, né, às vezes nem cometeu um pecado assim grave, né, mas a pessoa vive culpada, ela vive né, assim, aflita, ela vive assustada, como se Deus fosse, né, aquela expressão daquele homem velho, carrancudo, assim, pronto para lançar um raio sobre a sua cabeça, entendeu? Tem muita gente que tem essa visão de Deus, né? Então veja, esse salmo aqui ele fala de um Deus gracioso,
de um Deus amoroso, de um Deus compassivo, de um Deus longânimo, né? De um Deus benigno, bondoso, tá certo? Então esse salmo fala muito disso e fala sobre o perdão. A gente já falou, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele perdoa. Se você, não importa o pecado que você cometeu, se você se arrependeu do seu pecado, né, e confessou o seu pecado, Deus te perdoa. Né? E nós vamos ver mais à frente aqui, novamente, uma referência a isso. Então, esse salmo aqui é uma mensagem para aqueles que carregam culpa. Você não precisa ficar carregando culpa a sua vida inteira. Né? O que você tem que fazer? Você tem que confessar o seu pecado. E crer, né? E crer, né, que Deus, ele realmente perdoa. Se apropriar, né? Mas se apropria do perdão. Né? Tem pessoas que não conseguem, né? Não conseguem, assim, crer que Deus perdoou mesmo, fica aquela coisa na consciência, né? Mas é fé. A gente precisa ter fé. Fé na palavra de Deus, né? A palavra de Deus está dizendo que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso, que Deus é amoroso, que Deus é longânimo. Né? Então nós temos que crer na palavra de Deus, né? Não na palavra dos homens. O problema é que tem pessoas que creem mais na palavra dos homens do que na palavra de Deus. Existem muitos homens que são extremamente legalistas. Eles fazem a pessoa sentir um peso enorme mesmo. Né? Parece os fariseus lá do Novo Testamento, como Jesus falou, eles ficavam no meio do caminho. Eles nem entravam no reino e ainda queriam impedir as pessoas de entrar, né? Então tem muitos homens aí, né, que estão aí pregando, né, muitos líderes que são muito legalistas. Eles colocam um jugo, um fardo nas pessoas, como se a salvação dependesse dos méritos, do desempenho, como se a salvação dependesse da pessoa fazer alguma coisa. E não é, gente. A gente entende que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é por obras, não é por méritos, não é por desempenho. Né? A gente sempre fala isso. Também não quer dizer que você vai viver uma vida relaxada, desleixada, que você vai abusar da graça de Deus. Você vai buscar se consagrar, se santificar, mas você entende que a sua salvação não depende do seu desempenho, depende da graça, do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Né? Então, pela graça sois salvos mediante a fé, tá certo? Bom, então, veja, tanto que o verso 9 diz, né, que o Senhor não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Né? Sim, o Senhor até nos repreende algumas vezes. Né? Agora, a própria repreensão de Deus é um ato de amor. A gente tem que entender isso. Até quando Deus nos repreende, o que Ele está demonstrando? O seu amor. Por Deus quê? corrige o filho que ama, né? Deus corrige o filho que ama. É como um pai, uma mãe. Quando corrige um filho, repreende, o faz em amor. Faz isso porque não quer que o seu filho se desvie aí por caminhos tortuosos, tá certo? Então você repreende o seu filho, você orienta, você às vezes até precisa repreender mesmo, né? Corrigir de fato, principalmente quando é criança ali, né? De repente chegar ali a vara da disciplina ali, né? No bumbum da criança, né? Para doer um pouco, para ela saber que ela não pode fazer aquilo. Mas por que um pai faz isso? É amor. A Bíblia diz que, né, o pai que ama, disciplina. O pai que não disciplina é porque não ama o filho. Né? O pai que não corrige é porque não ama. O que ama é aquele que corrige, tá certo? Então Deus, ele até nos repreende. Né? Ele pode, o Espírito Santo pode se entristecer conosco, ele pode nos corrigir, mas isso ainda é uma expressão do amor de Deus, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Olha só agora, olha como tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, o verso 10, por exemplo. Lê pra gente aí, Simone, o verso 10. Lê o verso 10 pra gente. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha só, Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem
nos retribui consoante as nossas iniquidades, né, gente? Porque ai de nós, né? Ai, Jesus, eu tava frita. Se Deus fosse nos tratar segundo aquilo que a gente merece, por isso que é graça, né? Graça é um favor imerecido, que você não merece, né? Você não merece, e Deus te concede a sua graça, tá certo? Então ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Agora olha o verso 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois, verso 14, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Gente, olha só, esses 3 versículos aqui, o 11, o 12 e o 13, eles fazem uma comparação, né? Eles fazem uma comparação, cada um deles faz uma comparação. Por exemplo, o verso 11 diz o quê? Assim como o céu se alteia acima da terra, o céu não está bem alto, você consegue alcançar o céu? Você já olhou para o céu? Já parou para olhar para o céu, assim, ficar olhando para o céu, para aquela imensidão? Não é, gente? Não é interessante? Dá para fazer umas boas reflexões, né? Você ficar olhando para o céu, assim, aquela imensidão. Então, o salmista está dizendo aqui que assim como o céu se alteia acima da terra, assim, da mesma maneira, é grande a sua misericórdia para com os que o temem. A misericórdia do Senhor é muito grande, é tão grande quanto o céu se alteia acima da terra. Agora, isso é sobre aqueles que o temem, né? Interessante também, importante aqui a gente sempre destacar a necessidade do temor a Deus, né? Da reverência, como a gente sempre fala, não é ter medo de Deus, mas temer a Deus é reverenciar a Deus, né? As coisas de Deus, tá certo? Olha, aí o verso 12 faz uma segunda comparação. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, né? Então, o Senhor aqui é uma figura, né? Uma expressão para exemplificar, né? Mas assim como o Oriente dista do Ocidente, por exemplo, nós estamos aqui no Ocidente, né? Nós estamos no Ocidente. O Oriente é muito longe, né, gente? O Oriente é muito longe. Por exemplo, se o Japão, vamos supor que você vai lá para o Japão. O Japão é lá no Oriente, é muito longe. Se você fosse fazer uma viagem para o Japão hoje, né? Hoje, que a gente está no século XXI, que você tem os aviões aí, você ia demorar mais ou menos 24 horas no ar aí. Ainda bem que tem os aviões, hein? Para chegar lá. E isso hoje. Agora você imagina antigamente, né? Que não tinha aviões. Às vezes uma viagem do Ocidente ao Oriente demorava meses, né? Pra você ter uma noção, uma viagem da Europa para o Brasil ali no século XVI demorava 3 meses, né? Quando a família real portuguesa, cadê a irmã Edith, as irmãs portuguesas aí? Quando a família real portuguesa, Dom João VI, né? Saiu de Portugal fugindo do Napoleão em 1808, né? E veio para o Brasil, a viagem da família real, com toda aquela comitiva, demorou 3 meses, só de Portugal até o Brasil. Agora você imagina se fosse fazer uma viagem de navio do Japão para o Brasil, por exemplo, né? Seriam 6 meses, sei lá, 1 ano. Demorado. Então, o Oriente é muito longe do Ocidente. Então, eu só estou tentando aqui descontrair um pouco, mas exemplificar também, né? Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, né? Então é aquilo que a gente está falando.
Se aproprie do amor, do perdão, da graça de Deus. Não fique carregando esse fardo de culpa, né? Não fique carregando esse peso de culpa sobre você, tá certo? E olha, outra comparação também. Então veja que eu falei, o verso 11, o verso 12 e o 13 tem essas três comparações. A comparação do verso 13 diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Por quê? Verso 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, irmãos. Irmão, Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó, que nós somos vasos de barro, que os nossos pés são pés de barro. Nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. E Deus sabe, Ele conhece a nossa estrutura. Por isso Ele se compadece de nós, assim como um pai se compadece do seu filho. Né? Você se compadece dos seus filhos, Simone? Ah, sim, com certeza. A gente dá uns tapas, mas depois a gente se compadece. A gente não se compadece. Quando você vê um filho ali passando uma situação difícil, você não fica compadecido, né? Querendo fazer alguma Porque coisa. você ama. Então, gente, se nós que somos maus, né, como disse Jesus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, né? Quer dizer, se nós nos compadecemos dos nossos filhos, quanto mais Deus se compadece de nós. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Para que ficar aí, né, chafurdando? Para que ficar aí, né, afundando nesse sentimento de culpa? Achando que não tem perdão para você, que o seu pecado é grande demais, que nem Deus pode te perdoar. Como não? Como não? O que você precisa, né, como a gente falou, é se arrepender, né? Se arrepender. Ter o seu coração contrito e compungido. Se arrependa, confesse, deixe e você vai alcançar misericórdia. Amém? Bom, vamos lá. Seguindo aqui. Eu vou pedir para a Simone ler agora do 15 até o 17. Por favor, Simone. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Isso. Olha só, gente, aqui é outra comparação, na verdade, né? O salmista está comparando aqui a transitoriedade do homem, né, com a eternidade de Deus e dos seus atributos. Tá? Então, o verso 15 diz, né, quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Né? A nova tradução na linguagem de hoje diz como a grama. Então, os nossos dias, irmãos, né, aqui na face da Terra, ainda que você viva muitos anos, ainda que você viva 70, 80, 90 anos, ainda assim, se comparado com a eternidade, né, se comparado com a grandeza de Deus, isso não é nada. Tá? Então, o salmista está dizendo aqui, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Né? Então ele está falando que a vida do ser humano na face da terra é como a relva, como a grama, como a flor do campo, que hoje floresce e amanhã, quando sopra o vento, ela já desaparece. Né? Mas, aí o verso 17, mas, então é o contraste. Ao passo que o homem é transitório, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Né? Então, mostra a transitoriedade do homem com a grandeza de Deus. Né? E ainda tem seres humanos que querem ser arrogantes, né, gente? Querem ser... É verdade. Querem, sei lá, se acham, né? Como a gente brinca, se acha a última bolacha do pacote, né?
Como são insensatas as pessoas arrogantes, soberbas, autossuficientes. Porque o que nós somos, gente? Nós somos como a relva, como a flor do campo, que hoje aparece e amanhã já não está mais aqui. Mas o Senhor é grande, o Senhor é eterno, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre quem? Sobre os que o temem. Mais uma vez, ó. Os que o temem, né? As promessas são sempre sobre os que temem, os que reverenciam a Deus, tá certo? Mas veja aqui então que você tem um contraste sobre um contraste entre a transitoriedade do homem e a eternidade de Deus, né? E da misericórdia de Deus, tá? E ainda o verso 17, na última frase, diz assim, que a sua justiça, né? Então veja, ó, eu vou reler o verso 17. A misericórdia, então, é um atributo de Deus, o atributo da misericórdia. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre quem? Sobre os que o temem. E a sua justiça, o atributo da justiça, sobre os filhos dos filhos, 18, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então, o que o salmista está dizendo? Que para com aqueles que guardam a aliança do Senhor, para com aqueles que se lembram dos mandamentos do Senhor e cumprem, a justiça do Senhor vai ser sobre essas pessoas e sobre os filhos dos filhos dessas pessoas. É uma promessa até para a sua descendência, para a sua geração futura, que se você temer a Deus, né, a justiça do Senhor será sobre os filhos dos seus filhos. Olha que coisa abençoada, gente. Amém. Coisa maravilhosa, né? Bom, vamos lá. Já terminando aqui, o verso 19 diz ainda assim, ó. O verso 19 diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Né? Então, esse verso 19 fala do trono de Deus, gente. O trono de Deus que está estabelecido nos céus. E o seu reino que domina sobre tudo. Então aqui, gente, fala do quê? Da soberania de Deus, do controle de Deus. Como a gente sempre fala, o trono não está vazio, né, gente? A gente sempre fala isso, né? Deixa eu só abaixar aqui. A gente esquece às vezes de baixar aqui. Vamos lá. Então veja, o trono, né? A gente sempre fala isso. O trono de Deus não está vazio. Deus está assentado no trono. O Senhor está assentado no trono. Isso significa que Ele está no controle. Ele está no controle da história da humanidade. Né? Ele está no controle. Pensa que a história está perdida, né? Está seguindo o seu próprio curso? Não. Deus está no controle da história. Deus está assentado sobre o trono. E se Ele está no controle da história, Ele está no controle da sua vida também, da sua história também. Você pode ter perdido o controle, mas Deus não perdeu o controle da sua vida, tá? E para a gente terminar agora, eu vou pedir para Simone ler do verso 19 ao 22, do verso 20. Do verso 20 ao 22, agora eu gostaria que você prestasse atenção, que como é o término do salmo aqui, o salmista conclama agora. Lembra que ele começou dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor? Ele começou conclamando a própria alma dele a bendizer. Agora ele amplia o convite aqui e convida toda a criação. Ele convida toda a criação para bendizer ao Senhor e termina da mesma maneira que ele começou, conclamando a alma dele a bendizer. Então vamos lá, Simone, lê aí pra gente. 20 ao 22. Bendize ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade.
Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Percebeu, pessoal? Então veja, ele está conclamando aqui, né? Ó, bendizei ao Senhor, verso 20, todos os seus anjos. Então ele conclama, que o salmista conclama os anjos a bendizerem ao Senhor, né? E aí ele diz aqui, esses anjos que são valorosos em poder, né? Que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Verso 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Aqui também, provavelmente uma referência aos anjos ainda, né? Os seus exércitos. Vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade, tá? Aqui na linguagem de hoje traduz por servos, né? Então, provavelmente aqui uma conclamação a todos os servos do Senhor, que fazem a vontade do Senhor, né? Uma conclamação a bendizer ao Senhor. Aí o 22 diz, bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, né? Então, uma conclamação aqui para que toda a criação, né, gente? Né? Todas as obras de Deus, aquilo que ele criou, né? Os céus, o sol, a lua, as estrelas, né? Os mares, os oceanos, os animais marinhos, a terra, as árvores, os bosques, os animais terrestres, todos, né? Todos bendigam ao Senhor. E aí ele termina como ele começou: bendize, ó minha alma, ao Senhor, né? Então veja que a primeira frase é igual à última frase do Salmo. É uma convocação da sua própria alma. Uma convocação que você faz a você mesmo, né? Ele fez a ele e nós devemos fazer a nós mesmos, a nossa alma, para bendizer, para louvar, para adorar ao Senhor. Glória a Deus. Amém, gente? Esse salmo, né, gente? É muito bonito esse salmo. Eu sempre gostei muito desse salmo. É um salmo de conforto, de consolo, né, gente? Porque quem não precisa da misericórdia de Deus, né? Opa, deu uma paradinha. Quem já não falhou diante do Senhor, né? E não foi confortado com o fato de que Deus é um Deus misericordioso e amoroso, né? Vamos cantar um louvor, pessoal? São 9 horas, acho que dá pra gente cantar um louvor, né? E aí na sequência a gente vai orar, amém? Esse louvor é bem propício, amém? Ele diz assim, ó. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei
Graças a Deus, né? Glória a Deus, gente. Então, muito legal ter vocês aqui participando conosco. Os irmãos estão fazendo aqui os comentários, né? Todo mundo aqui participando, né? Comentando. Ó, a gente tem aqui o Manuel Augusto. Não o conheço, mas seja bem-vindo, hein? Depois, Amém. se puder, fale de onde você é aí. A irmã Ana Félix, ó, tá aqui com a gente, né? Enfim, a Luciane Armani também entrou aqui, tá? Muito legal, gente. Olha, a irmã Ana Félix está dizendo aqui, peço oração pelo meu aniversário de casamento. Amém. Hoje estamos fazendo 37 anos. Irmã, mas você é uma mulher de fé mesmo, irmã. Aguentar... É uma heroína. É uma heroína. Aguentar o Valdir, 37 anos, não é para qualquer um mesmo. A gente brinca porque a gente tem liberdade, né? Com esse casal querido aí da nossa igreja, o Valdir e a Ana, né? Deus abençoe, tá? Amém. Bom, gente, nós temos vários pedidos de oração. Pedindo por uma amiga, Silvia, que caiu, está com muita dor nas costas, né? Eu tenho aqui dois pedidos. Um veio pelo YouTube, uma pessoa, acho que é amiga da Regina até, que é a Senilda Chagas. Ela pediu oração por uma mulher chamada Dora, que sofreu queimaduras nos pés. Olha que coisa, né? Vamos orar por essa vida, né? Também, ontem à noite, eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que eu não conheço. Alguém deu o meu número para essa pessoa, chamada Maria Emília, está com depressão, pedindo oração também. Está aqui na nossa lista, né? Vamos orar para... Acho que foi uma irmã que falou com você ontem que o filho ou filha está com meningite, suspeita de meningite. A Vera Lúcia, lá de Vila Galvão. Vamos orar pela filha da Vera. Misericórdia. Eu não lembro o nome da menina, né? Está com suspeita de meningite, né? Nós temos aqui também a Nadiane Jordan da Silva, também deve ser a primeira vez, Nadiane. Seja bem-vinda, viu? Amém. Neuza Teixeira, olha aí, tá vendo? Várias pessoas conosco, talvez pela primeira vez. Quem está pela primeira vez, fale aí de onde você é, a sua cidade, a sua igreja, tá bom? É muito bom ter vocês conosco. Nós vamos orar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para Simone orar por esses pedidos de oração e depois eu vou orar pelos filhos, tá bom? A gente faz duas orações aqui. Nós vamos orar pelos filhos dos irmãos, filhos e netos, tá? Isso, aniversário de casamento. Amém. Vamos orar, né, irmãos? Vamos pedir a Deus, né, pela vida desses irmãos. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã. Somos gratos, ó Deus, por esta palavra tão maravilhosa que vem de encontro ao nosso coração. Amém. Que a nossa alma possa transbordar de alegria, transbordar, Senhor, de anseio pela presença do Senhor sobre as nossas vidas. Possamos realmente, durante toda a nossa caminhada, nossa existência, bendizermos, adorarmos ao nome do Senhor, Pai. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. E mediante ao Senhor colocamos esses pedidos de oração, oramos pelas necessidades dos seus filhos. Ó Deus, nós oramos nesta manhã pela Maria Emília, Senhor, que está passando por processos de depressão. Visita, meu Senhor, esta vida. Deus querido, trabalha, Senhor, no seu emocional. Traz pelo poder do Teu Espírito Santo o equilíbrio emocional que a nossa irmã precisa. Nós vivemos em tempos difíceis, Senhor, mas nós sabemos que o nosso Deus é muito maior do que qualquer crise, do que qualquer problema, do que qualquer situação ou circunstância. E nós colocamos a vida da tua filha diante do Senhor para que o teu Espírito Santo possa estar ministrando sobre a sua vida nesta manhã. Senhor. Oramos pela Dora que sofreu queimadura nos pés. Senhor, tenha misericórdia da sua filha. Senhor, coloca as suas mãos, ó Pai querido, sobre os seus pés. Vai curando, Senhor.
Vai passando o seu bálsamo ali, Senhor, para aliviar as dores da tua filha. Senhor, sofrer queimaduras não é uma coisa fácil. Senhor, a dor é grande. E nós oramos pelo poder do nome de Jesus, para que o Senhor venha, Senhor, trazer o refrigério à sua filha nesta manhã. Oramos pela filha daquela irmã, Senhor, que nos colocou um pedido de oração ontem, pela filha da Vera, que está, Senhor querido, com suspeita de meningite. Deus, tenha misericórdia, Senhor, desta adolescente, desta jovem, Senhor. Nós oramos, meu Deus, pela vida dela, que o Senhor possa, Senhor, estar ali, Senhor, naquele hospital, que o Senhor possa levar ali, Senhor, os seus anjos, ó Pai, ministrando na vida daqueles médicos, na vida daqueles enfermeiros, para que possam cuidar, Senhor, desta jovenzinha. Amém, Deus, em nome de Jesus, traz, Senhor, a cura e a restauração completa. Não permita, Senhor, que nenhum mal suceda, Senhor, mas traz a vitória, Pai, para esta menina, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos, visita, Senhor, esta vidinha ali naquele hospital e dá vitória, Pai. Nós oramos em o nome de Jesus. Nós estamos aqui em concordância e abençoamos a vida, Senhor, desta jovem, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos ao Senhor pela vida da Ana e do Valdir, por esta união, Senhor, por esses 37 anos de vida conjugal, de relacionamento. Obrigado, Senhor querido, porque diante de todos os desafios e lutas que eles já passaram, o Senhor tem sustentado a vida deste casal. Abençoa, Senhor, prospera, Senhor, fortalece, ó Pai, este relacionamento. Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós somos gratos, Pai, pela vida deles e oramos, Pai, gratos ao Senhor por todas as coisas, Senhor, e por tudo que o Senhor tem nos feito. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Ainda queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos filhos, Senhor. Nós temos feito este propósito nesta semana. Amém, vários irmãos já escreveram aí o nome dos seus filhos, dos seus netos, Jesus. Senhor. Amém. Sei que o Senhor já leu ali, Senhor, o Senhor já conhece, o Senhor já conhece as nossas famílias. Então nós colocamos diante do Senhor, Pai, a vida dos nossos filhos. Amém. Eu e a Simone aqui colocamos a vida dos nossos 3 filhos. Amém, colocamos a vida de cada filho, de cada neto, Pai, pedindo, Senhor, a Tua graça sobre os nossos filhos. Em primeiro lugar, que eles possam ter, Pai, uma experiência com Deus, Amém, Senhor. Que eles possam, Pai, nascer de novo. Amém, em Cristo, Senhor. Jesus, se ainda não nasceram, Pai. Sim, sim, que eles possam ter uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo de Deus, Pai. Amém, Senhor, regenera essas vidas, que eles possam Te desejar, Te amar, querer andar nos Teus caminhos, Amém, Pai. Senhor. Também, Senhor, Pai, guarda a vida deles, guarda a saída e a entrada deles, desde agora e para sempre. Amém, abençoa, Pai, na vida profissional, abre portas de trabalho, abre oportunidades, sim, profissionais, Jesus. Boas oportunidades. Amém, Senhor, aqueles que já são casados, abençoa nos seus casamentos. Sim, aqueles que são solteiros, prepara, Senhor, a pessoa certa, Pai, para no momento certo eles se unirem em sagrado matrimônio. Assim Senhor, Pai. Enfim, Pai, conduz todas as coisas, abençoa em todas as áreas, espiritual, emocional, física, dando saúde, curando, restaurando. Muitos filhos, muitos jovens aí, Senhor, com problemas emocionais, sim, que o Senhor possa curar, Senhor, e restaurar. Em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, os nossos filhos, as nossas famílias, na Tua presença nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Muito bem. Então, muito obrigado pela sua participação, né? Ó, a Rosimari, é isso? Rosimari Padilha está aqui com a gente também. Seja bem-vinda, viu, Rosimari? Enfim, o pessoal, vários irmãos deixando aqui, né, a sua mensagem. A irmã Francisca Vanduila também está com a gente aqui, né, nessa manhã. Tá?
A Nadjane Jordan, ela é de São Bernardo do Campo, ela está dizendo aqui, né? Amém. São Bernardo do Campo, tá? Legal, muito bem. Gente, deixa eu só terminar dizendo o seguinte, hoje é quinta-feira, então hoje, às 20 horas, né, às 8 horas da noite, nós vamos ter o culto da igreja que nós pastoreamos lá no bairro do Tucuruvi, na Zona Norte, e nós vamos ter a sequência daquela série de pregações sobre a vida do profeta Elias, né? A gente está fazendo uma série maravilhosa, se não me engano acho que já foram 7 pregações, né, sobre a vida do profeta Elias, e vamos continuar, teremos várias pregações ainda aí pela frente, sobre a vida desse importante profeta do Senhor, tá? Então, participe conosco, hoje às 20 horas, tá bom? Vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook aqui e pelo meu canal do YouTube também. Então espero vocês lá com uma abençoadora mensagem sobre a vida do profeta Elias, ok? Ó, a Neuza Teixeira está dizendo que é de Rondônia, Porto Velho, né? Não sei se ela já tinha participado com a gente, é que são várias pessoas, às vezes a gente não lembra, né? A Rose Madruga está aqui dando amém, glória a Deus, né? Amém. Amém, gente. Então, uma boa quinta-feira para vocês, tá? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. Beijo grande, aproveite aí o seu dia.